Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo bíblico. Se você escutar um barulhinho assim de prato, de panela, não assusta não, é a esposa que está ali na cozinha preparando o almoço. 1 João capítulo 5 é o último capítulo desta carta. Veja que não sou eu que estou procurando capítulos bíblicos para ler. Eu estou lendo na sequência, né? Do 1 ao 5. Depois nós vamos para o próximo livro na sequência, que é a carta de Paulo a Filemon. Aliás, desculpe, é a segunda carta de João, né? Nós estamos lendo a primeira carta de João, na sequência leremos a segunda carta de João. Então não estou escolhendo, estou seguindo a sequência bíblica. Mas veja o que diz este capítulo bíblico. A fé em Cristo vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Guardamos, você entenda, obedeçamos ou cumprimos. Repetindo esse versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quais mandamentos? Aqueles 10, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e guarde os mandamentos do Senhor. Aprendemos isso até agora neste capítulo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa vida não é a vida terrena, que vai acabar aos 70, 80 ou 100 anos, mas a vida eterna que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário.
Conselhos finais do amado pastor. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Veja aqui o capítulo 5 dessa primeira carta de João para nós, como ela ressalta a importância de nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, porque há pessoas que não creem, Há muitos, milhões de pessoas que não creem que Jesus é o Filho de Deus, Há religiões que dizem que Jesus é um profeta, mas não crê que ele é o Filho de Deus. E há pessoas que acham que Jesus não existia e veio a existir somente depois que Maria deu a luz a ele. Isso não é verdade, porque Jesus, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, Ele ajudou a Deus a criar todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz o Evangelho de João no capítulo 1, ok? Então precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, crer no seu nome, E precisamos também guardar os mandamentos do Senhor, para que assim nós possamos provar a Deus que amamos Ele. Porque não adianta você dizer que ama a Deus se não conhece os seus mandamentos. E lá no final, no último versículo, João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, se afaste dos ídolos, Quais são os ídolos que a Bíblia fala? São as imagens de escultura. Não é Roberto Carlos, não é Michael Jackson, Elvis Presley, não. Esses também você não pode ter eles como pessoas a quem você vai idolatrar e vai gastar muito tempo com ela, Tem gente que idolatra um certo ídolo e na casa dele só tem o que diz respeito a esse ídolo, As paredes do quarto dessa pessoa cheia, das fotografias daquele ídolo que ele idolatra. Às vezes é um time de futebol, a casa do cidadão só tem coisa do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, ele idolatra o time dele de futebol.
Ele gasta mais tempo com o time dele do que com o próprio Deus, né? Mas a maioria dos idólatras, eles têm ídolos que são imagens, né, de escultura que eles aprenderam a possuí-las e venerá-las porque aprenderam errado, não é? Sem consultar a palavra de Deus. Mas, como eu também fiz num tempo da minha vida, até os 19 anos, eu era idólatra porque não conhecia a palavra de Deus, né? E achava que a gente podia ter ídolos em casa, imagens de escultura e tal. Mas aqui Paulo finaliza dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E a gente pode dizer que ele, nesse último versículo, está dizendo: olhe, cumpra os mandamentos do Senhor, todos, né? Porque não basta você cumprir um e descumprir o restante, ou cumprir 9 e esquecer um. Tem que cumprir os 10 mandamentos do Senhor, porque assim nós estaremos provando que amamos a Deus. Aí Deus nos amará, Jesus também nos amará e se manifestará a nós um dia para nos buscar, tá bom? Que Deus abençoe você, toda a tua família, com toda a sorte de bênçãos que você desejar. Forte abraço.